a intenção aqui é que vocês se sintam em casa e que vocês possam, de uma certa forma, escutar, entender e aprender um pouco mais junto com a gente, tudo aquilo que a gente vem aqui aprendendo junto com a Maiene na formação. Então, sejam bem-vindos. Mas, antes de tudo, o importante aqui é que eu quero que você fique, que você entenda uma verdade sobre o casamento. Antes de qualquer coisa, é importante que a gente fale sobre isso. Em Gênesis 1:27, nós encontramos uma passagem que diz: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Por que eu comecei assim? Para poder dizer que o casamento ele é sagrado e deve ser consagrado a Deus. Dessa forma, vocês conseguem já entender o conteúdo de toda a formação da sexologia clínica cristã e da importância dessa formação na nossa vida, do cotidiano, dos nossos relacionamentos e no casamento. Porque o sexo faz parte. E agora, vamos à nossa apresentação no Instituto Vida Formações Educacionais, com a professora Maiene Carvalho, e nessa palestra que que eu estou apresentando hoje, com o tema Desvendando o Invisível. Traumas emocionais na sexualidade, uma visão terapêutica e cristã para mulheres. Nosso objetivo aqui é compreender a relação entre traumas emocionais e sexualidades, identificar os tipos de traumas associados à sexualidade e explorar estratégias para saber lidar com essas questões. Tudo isso numa perspectiva terapêutica e cristã. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês, essa minha visão, esse meu trabalho, né, que eu tento colocar todo esse conhecimento, todo esse conteúdo que a gente aprende na formação dentro da minha aplicação terapêutica e cristã, que é o que eu faço. Meu nome é Márcia Moraes Ávila, minha linha de pesquisa é a neurociência afetiva. Eu trabalho com a psicoterapia das emoções, que é a minha linha de trabalho, meu método de trabalho. Sou professora também do Instituto Vida Formações Educacionais, no tema, né, de emoções e relacionamentos. E sou psicoterapeuta emocional, com a abordagem em terapia de aceitação e compromisso, que foi uma linha que eu adotei e que eu me apaixonei por essa filosofia. Vocês vão conhecer um pouquinho só uma pitadinha. Tenho capacitação em independência emocional e comportamentos abusivos, aqui em Portugal mesmo, que eu fiz essa capacitação. Sou especialista no universo emocional feminino, sexóloga clínica cristã futura, né, em formação. Faço a pós-graduação em neurociência afetiva e psicologia dos hábitos. E, além de tudo isso, sou teóloga, publicitária e neuroestrategista. E dentro desse universo da saúde mental, eu estou em desenvolvimento desenvolvendo um projeto de consultoria em saúde mental para empresas, dentro do mundo corporativo. Então, isso é um pouquinho de mim, para que vocês possam entender o conteúdo que eu vou estar trazendo e da importância da gente não parar de estudar. Porque a cada formação que a gente busca, a gente vai se especializando mais naquele assunto específico. O meu assunto, né, o que eu mais tento trabalhar, são as emoções e os relacionamentos, né? Tudo isso dentro de uma linha comportamental, de uma análise comportamental. Agora, para quebrar um pouquinho esse gelo, né, de começo de palestra, eu convido vocês, eu até nem coloquei, mas coloquei nos grupos um link, eu vou aqui só parar um pouquinho aqui, interromper a gravação, e eu vou tentar colocar aqui, que eu acabei não colocando, mas a minha intenção é que eu quero que vocês participem agora ao vivo, tá? Eu coloquei um link nos grupos para poderem ficar participando, mas eu quero que vocês participem agora ao vivo. Nessa dinâmica,
O que passa na cabeça de vocês quando vocês escutam a palavra trauma, sexo, emoções? Tem alguém que queira falar? Quando você escuta sexo, o que passa na sua cabeça? Tem alguém? Pode participar. Ninguém quer falar? Antes da formação, né, se eu ouvisse, né, essa palavra sexo, eu diria vergonha. Bom, né? É bom, mas também vergonha, né? Timidez, tabus, diria isso. É verdade. Eu também, Alina, eu vou ser sincera com você, eu também falaria vergonha, falaria amor, né? Que a gente sempre busca isso, e muito mais vergonha, tabu. Eu disse no início da minha formação para a Maiene que uma das coisas que mais assim ia quebrar eram tabus na minha vida, porque realmente não é fácil você falar sobre sexualidade. Mas o bom da formação de você ser aluno e de você aprender é porque você passa por essa fase das descobertas, né, da desmistificação do que realmente é um sexo, do que realmente é a sexualidade, na verdade, e que a sexualidade, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, que está ligado toda a nossa vida. Então, quando a gente escuta, muita gente, as pessoas elas vão falar realmente vergonha, e às vezes até em algumas situações, quando o trauma é forte, medo, né? É, nojo, são emoções pesadas, mas são reais. E é isso que eu vou tentar mostrar um pouquinho dessa interpretação do que a gente entende sobre sexo, sobre trauma e sobre emoções. Então, essa dinâmica eu fiz com o pessoal do grupo interno e muitas das respostas foram essas mesmo, como você falou agora, uma delas foi mais vergonha. Agora, uma chama muito a atenção, que é o casamento. Muitas pessoas falaram sobre o casamento. Então, quando você escuta sexo, escuta casamento. E que bom, porque realmente, como eu comecei a palestra, né, quando a gente vê que Deus criou o homem e a mulher, o casamento é sagrado e é consagrado. E o sexo, ele faz parte. As emoções, através da neurociência afetiva e pelo neurocientista Antônio Damasio, ele fala o seguinte, que as emoções são respostas complexas do cérebro e a estímulos internos e externos, envolvendo processos fisiológicos, comportamentais e cognitivos. Antônio Damasio fala até que esses são chamados, desses circuitos, de programas neurais. E para cada programa, para cada emoção, existe um programa específico. Existe um programa específico para o medo, um programa específico para a felicidade, para a ansiedade. Então, é importante que a gente saiba que é um processo fisiológico que acontece através de circuitos neurais. O trauma já é uma resposta emocional a um evento ou uma série de eventos estressantes ou perturbadores que sobrecarregam a capacidade de uma pessoa de lidar com a situação. O trauma pode até resultar em alterações profundas do cérebro, que ele afeta ao lado do processamento emocional e a memória. A memória, ela é muito afetada, porque é lá na memória que você guarda as experiências mais dolorosas. E quando a gente fala de guardar essas experiências, né, principalmente no lado da memória, porque esse trauma é um evento doloroso. Por isso que a gente acaba dizendo que que aquela dor a gente guarda com mais frequência, tudo que acontece de ruim na nossa vida. Mas a gente, quando tem essa consciência, a gente consegue também lembrar e guardar os eventos bons, os momentos bons, porque o nosso cérebro, ele é formado para isso, para que a gente possa experienciar, guardar as nossas experiências e as nossas vivências. O sexo envolve a ativação de vários sistemas cerebrais relacionados ao prazer, à recompensa e ao vínculo emocional. Nessa atividade sexual, né, é liberada alguns neurotransmissores, a dopamina, a ocitocina e a serotonina. A dopamina é o neurotransmissor que traz a motivação, a expectativa, que muitos chamam de prazer, né?
Mas é muito mais aquela expectativa. Então, no sexo, ter a expectativa do outro, da primeira vez, depois do casamento, e todos os dias você transformar aquele momento como sendo a primeira vez, gera a dopamina, gera aquela expectativa e a motivação. A ocitocina é o vínculo, é aquele momento de intimidade, é o afeto que é vinculado, que é formado naquele momento. E a serotonina, ela te dá o bem-estar, a tranquilidade, a paz. E eu chamo essa tríade como sendo a tríade da felicidade. Interessante que eu já vi vários videozinhos da internet, nos Reels, no Instagram, eu acredito que algumas pessoas já viram, que essa questão da ocitocina, quando você beija, né, o seu marido, o seu namorado, no caso, sendo namorado ainda, com 6 segundos, o cérebro entende que ali está vinculando, está sendo marcado na sua memória uma experiência de vínculo afetivo. E isso é a liberação da ocitocina. Isso é importante. Hoje eu já consigo, tento quando eu vou dar um beijo, já não faço mais aquele selinho, né? É aquele beijo que eu espero, 6 segundos. Aí outro dia, meu marido até falou assim, eu já sei, são 6 segundos. Então é bom. Então é sinal de que a gente tem quando você tem esse relacionamento saudável, você consegue gerar uma tranquilidade na comunicação, na fala, isso é legal. Isso é sexo, isso é sexualidade. E os traumas emocionais na sexualidade são experiências dolorosas e negativas relacionadas à sexualidade que afetam profundamente as emoções, os pensamentos e os comportamentos de uma pessoa. Ou seja, é a parte mais negra da história mesmo, porque ela vai alterar todo o comportamento. Eu sempre falo que as emoções, ela gera o nosso comportamento, né? As emoções, ela gera tudo que você... o estímulo vem, é gerada aquela emoção, a experiência, a memória capta aquele momento, guarda aquele momento e é refletido um comportamento de repulsa, um comportamento de afeição, de abraço, de choro, tudo é comportamento. Então, na nossa vida, em tudo que a gente pensa, a gente alimenta aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de mágoa, quando é um trauma dolorido dessa natureza, e os nossos comportamentos sempre são comportamentos de baixa. E a gente precisa justamente saber identificar, como psicoterapeuta, dentro dos nossos clientes e também na nossa vida, porque a nossa vida é uma jornada. E desvendar esse invisível é que é o diferencial. Você saber diferenciar, você saber desvendar. E você vê que através de um sorriso pode estar acontecendo algo diferente naquela pessoa. Através de um comportamento de não saber onde que está uma coisa, já ficar estressado durante o dia, existe alguma coisa por trás que precisa ser investigado. E é nossa obrigação como psicoterapeuta tentar desvendar esse invisível que a gente não vê à luz, né? E através da sexualidade, através da formação em sexologia cristã, a gente consegue ter um pouquinho a mais, um diferencial a mais, porque é nesse diferencial que pode estar escondido a raiz do trauma na sexualidade. E esse trauma pode ser um trauma que muitas vezes a gente tenta usar alguns enfrentamentos, alguns paliativos, que às vezes não consegue resolver e sanar realmente esse invisível. Mas eu acredito que quando a gente se propõe como profissional, a se entregar e a resolver, né, e ajudar o cliente numa escolha, direcionando ele naquela escolha certa, a gente consegue justamente encontrar aquele ponto que estava invisível, que a gente não conseguiu ver e que o próprio cliente também não conseguiu descobrir. E dentro dessa ligação que existe entre o trauma, o sexo e as emoções, existem algumas diferenciações, né? Alguns conceitos.
Quando eu trabalho, quando existe um trauma relacionado mais com as emoções, né, que é esse número 1, com a mesma cor marronzinha, esse trauma afeta diretamente a regulação emocional. Então, quando acontece um trauma que envolve muita emoção, a amígdala, que é responsável que tem uma das funções, o sistema límbico tem uma das funções de regular as nossas emoções, ela está muito ativada. E o córtex pré-frontal, ele também não consegue resolver as suas funções executivas, que tem a responsabilidade do córtex pré-frontal é justamente a tomada de decisão. Agora, eu posso estar falando aqui alguma coisa assim que vocês não possam estar lembrando ou entendendo, e quem ainda não conhece um pouco da anatomia do cérebro, mas nós vimos um pouco na sala de aula também. Mas, de qualquer maneira, eu trouxe aqui o meu cérebro para que vocês possam entender um pouquinho. Eu vou só separar o cérebro, tá? A gente tem 2 hemisférios, mas eu não vou entrar muito. Eu espero que um dia eu possa ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a anatomia, que eu amo apaixonada. Então, vou pegar só um lado do cérebro, até porque o sistema límbico está aqui dentro, tá? Então, quando eu falo de córtex pré-frontal, até peguei aqui uma caneta, o córtex pré-frontal é justamente essa parte da frente. Aqui está a coluna, né, que é a partezinha que se liga à coluna, né, só para vocês entenderem como é que tá. Então, vou segurar aqui, tá certo? Onde fica o cerebelo aqui. Então, essa parte aqui, que eu tô ao contrário aqui no vídeo, é o córtex pré-frontal, que fica justamente aqui na nossa testa, logo atrás da nossa testa, tá bom? Então, quando eu falar de córtex pré-frontal, as funções dele é a função da tomada de decisão, do planejamento. Então, é ele que toma a decisão de fazer, de agir de alguma forma, como a amígdala, né, o sistema emocional aqui está falando. Então, quando a amígdala resolve alguma coisa aqui, e a gente vai saber mais ou menos o que ela vai resolver, mais na frente eu vou falar, ela manda uma informação e o córtex pré-frontal que está aqui na frente toma a decisão. Então, essa decisão, quando envolve o trauma e as emoções, é basicamente isso, ela fica super ativada e o córtex pré-frontal não manda em nada, essa que é a verdade. E quando a gente vai para uma relação de emoções e sexo, quando existe um sexo emotivo, né, alguma coisa da sexualidade envolvida com as emoções, essa atividade sexual ela é influenciada e influencia os estados emocionais. A liberação da ocitocina, aquele momento do vínculo, né, dos afetos, ele é muito acentuado. E durante o sexo, por exemplo, promove a vinculação emocional e o sentimento de segurança e bem-estar. É aquele momento que você está apaixonada, que você está com aquele amor. Então, as emoções e o sexo juntos, eles se entrelaçam. Entretanto, trazem muitas situações de dependência emocional, porque cria muito um vínculo dependente do outro, que você pode também se tornar um transtorno. Então, tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio, em tudo. E quando a gente tem o trauma relacionado com o sexo, pode resultar respostas emocionais intensas e persistentes que afetam o comportamento sexual, a percepção do prazer, e pode levar a disfunções sexuais, como a anorgasmia. Eu sabia que eu não ia conseguir falar esse nome, mas é a falta de orgasmo da mulher, né? E alguma questão da ejaculação precoce do homem, enfim, alguma disfunção sexual que pode acontecer, e quando você conhece, quando você sabe que pode estar envolvido algum trauma que envolva o sexo, então você consegue identificar aquela raiz, e aí você consegue ir lá naquela questão do problema. Então, os problemas de relacionamento, de intimidade, muitas vezes não ficam só no comportamento. O comportamento é só superficial. Às vezes está lá, naquele pontinho invisível que a gente precisa mexer. E quando tudo isso... Ai, desculpa, é meu alarme. E quando tudo isso se intensifica e tem um trauma, tem um sexo envolvido e as emoções, que eu falei há pouco, que era a parte negra da história, né, a parte de negatividade mesmo,
os traumas emocionais ligados à sexualidade afetam profundamente o bem-estar emocional e comportamental. São exemplos, alguns exemplos incluem a dificuldade de experimentar o prazer e a hipervigilância em relação aos relacionamentos e a evasão da intimidade emocional. Uma pessoa que teve um trauma de traição, uma pessoa que não conseguiu, que algo aconteceu num relacionamento, acredita que todos os outros relacionamentos que ela vai ter vão ser iguais, porque o nosso cérebro trabalha com associação. Então, a experiência que o hipocampo vai, que ele fica aqui, bem no cantinho ali, aqui, o hipocampo vai guardar, que é a memória, ele vai trazer a memória, o sistema límbico vai acionar um sentimento, né, uma emoção, e aí aquela emoção vai levar, o hipocampo vai dizer, olha, é uma experiência ruim. E aí vai mandar uma informação lá para o córtex pré-frontal, que é aqui na frente, né? Uma decisão. Não entra nessa história que você vai se magoar. E aí, quando não existe uma ressignificação daquele sentimento, daquele trauma, né? Daquela experiência ruim, negativa, você sempre vai achar que todos os relacionamentos não vão dar certo na sua vida. Então, é onde entra a questão das pessoas que acreditam que todo homem, entre aspas, não presta. Quando acontece traição, quando acontece uma dependência, um abuso, né? Um abuso sexual, uma violência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está lidando com esses assuntos. E o impacto do cérebro acontece resumidamente assim. O trauma, ele atinge a amígdala, o hipocampo e o córtex pré-frontal. A amígdala é a região aqui, onde acontece as emoções. O hipocampo, ele fica também bem aqui, é onde tem as memórias, e o córtex pré-frontal, onde toma a decisão. Então, você veja que a dinâmica, ela acontece dessa forma. No sexo, é liberado a dopamina, a ocitocina, a serotonina, a tríade, como eu chamo, a tríade da felicidade, e as emoções trabalham totalmente no sistema límbico. E detalhe, a tríade da felicidade não quer dizer que para você ser feliz, você está liberando todos esses neurotransmissores. Não, esses hormônios, não. A questão da felicidade é tudo em equilíbrio. Você está bem, você está saudavelmente e mentalmente e emocionalmente equilibrado. Você consegue. Tem um pouco de ansiedade? Tem. A ansiedade faz parte? Faz. As emoções têm as suas funções. Não existe negativo e não existe positivo. Existe o equilíbrio. Existe a função da tristeza e existe a função da ansiedade. Agora, a tristeza é excessiva, profunda, muitos tempo, né? Quando a gente vai para o DSM, a gente vê que quando passa de 6 meses aquela tristeza profunda, pode ocasionar uma depressão. Então, e uma alegria tem a sua função, mas, entretanto, quando aquela alegria passa a ser uma alegria muito eufórica, a euforia, aí já é uma outra questão. Ou seja, os extremos é que a gente não pode deixar que aconteça. Então, é importante que vocês saibam disso, e eu gosto sempre de frisar essa questão. Cada emoção tem a sua função, e todas são importantes. E esse é o sistema límbico que eu estava falando, onde acontece a dinâmica, que eu chamo, né? A dinâmica das emoções acontece justamente aqui. A amígdala sente, fala para o hipocampo analisa, traz uma associação de uma memória, e a memória diz, não é boa, então não faz isso. E aí o córtex pré-frontal vai e decide, eu não vou por aqui, eu não vou me relacionar, ou se o hipocampo trouxer uma ressignificação naquela memória negativa que aconteceu, através de um enfrentamento, que a gente vai ver já, né, uma questão de estratégia, e aí vai mandar, e o córtex pré-frontal vai dizer, vamos tentar. Acontece dessa forma. Por que tudo isso? Porque o sistema límbico, o nosso cérebro, ele é formado para nos proteger. A sobrevivência acontece toda nas emoções, onde existe a luta e a fuga. O sistema límbico se prepara e prepara teu corpo para realmente lutar ou fugir. E trazendo assim para o nosso dia a dia e de relacionamentos,
Eu fujo, eu me esquivo daquele relacionamento porque eu estou comparando com o anterior, ou eu vou à luta, ou eu enfrento. Poxa, aquele foi ruim, mas eu acredito no amor, eu acredito no casamento, eu acredito no relacionamento, eu estou fazendo terapia, eu estou trabalhando as minhas emoções, e eu acredito que a outra pessoa realmente vale a pena a gente tentar. Então, mesmo em meio ao sofrimento, a gente consegue fazer com que as coisas deem certo. E principalmente quando a gente trabalha a fé, que é justamente o tratamento da terapia com a fé. Sempre ligando esses dois pontos, porque esses dois pontos sempre nos levam ao ponto certo, ao ponto em que Deus quer que a gente vá. Agora, eu pergunto para vocês acreditam que trauma sexual pode causar um bloqueio emocional? Alguém pode responder? Sim. Com certeza. Sim. Foi só a pausa para tomar água, mas também para escutar a participação de vocês. Trauma sexual pode trazer, sim, pode causar o bloqueio emocional. Porque quando uma pessoa sofre um abuso sexual, o impacto vai além do físico, atingindo profundamente a sua saúde mental e a sua saúde emocional. E esses traumas podem desencadear uma série de respostas emocionais, como eu falei agora há pouco, né? O medo, a ansiedade exacerbada, não a ansiedade normal que a gente tem ansiedade, como agora há pouco eu estava ansiosa para fazer a palestra, mas a ansiedade ao ponto de ela se tornar um transtorno e você não conseguir nem sair de casa, nem se falar com uma pessoa pelo telefone ou se encontrar com alguém que está tentando falar com você. Vergonha, como a gente citou, que foi o mais cotado mesmo na nossa pesquisa, e culpa. A culpa é um dos pontos mais fortes quando acontece um abuso sexual. Os bloqueios podem dificultar a capacidade da pessoa de confiar no outro, de se relacionar intimamente, de reconhecer e expressar suas próprias emoções. E tudo isso afeta a capacidade de se concentrar, de tomar decisões e enfrentar situações cotidianas. Isso tudo que eu estou falando é justamente o que eu falei anteriormente, em forma de texto. Eu falei em forma de gráfico anteriormente. Toda essa dinâmica das emoções é muito forte. O sistema límbico passa para o hipocampo procura saber se a experiência é boa ou ruim e passa para o córtex pré-frontal para ele tomar as decisões. E aí é onde bloqueia, eu não vou adiante. Então, você descobrindo esse invisível, aonde está a raiz desse invisível, você consegue saber e resolver ou pelo menos clarear, que essa é a nossa função, clarear as demandas, né, que os nossos clientes trazem para a gente. E as nossas próprias. Agora, até aqui, tá tudo claro para vocês? Posso seguir em frente? Ok. Vou trazer para vocês agora um caso real. E não é um caso fictício, de nome, com o nome de fictício, não. É um caso real mesmo. E eu quero saber de vocês, se vocês sabem. Se alguém sabe a pessoa que é responsável por essas frases escritas na mídia. É um caso real, público, então não vai ter problema nenhum a gente estar apresentando. Um desses dias, né, dessa frase, um dia, essa pessoa escreveu assim: os comentários negativos são dolorosos, até certo ponto, provocam dor, mas sigo em terapia e a trabalhar todos esses aspectos, para assegurar que a minha saúde mental esteja bem. Em uma outra situação, essa pessoa disse assim: também acho que colocar sua saúde mental em primeiro lugar e reservar um tempo para si mesmo, seja no esporte ou não, cria longevidade, especialmente no esporte, mas também para um estilo de vida melhor e saudável. Alguém sabe me responder de quem são essas frases? Alguém quer chutar? Se você não conhece a história dessa pessoa, você vai conhecer agora. E se você já ouviu falar, você vai saber um pouquinho mais da superação de vida que essa pessoa teve. Eu estou falando da Simone Biles. Simone Biles, 27 anos, medalhista olímpica, 2 medalhas agora em Paris, e a terceiro lugar geral na lista das campeãs.
agora que teve as Olimpíadas de 2024, a Simone Biles, ela retornou aos holofotes, porque ela é uma das maiores atletas, né, da ginástica olímpica. E ela teve uma história, ela teve um histórico, e é esse histórico que eu vou estar trazendo para vocês. A Simone Biles, isso acontece tudo, essa volta da Simone Biles nesse ano, acontece lá em 2020, quando ela desistiu nas Olimpíadas de Tóquio de continuar a sua disputa, né, nas Olimpíadas, logo depois de um salto que ela teve, que ela não conseguiu se equilibrar direito, e caía, e não conseguia fazer o salto direito, e ela desistiu no meio para poder cuidar da sua saúde mental. O mais interessante é que ela realmente decidiu não continuar. E essa decisão foi apoiada, de um lado, foi criticada, como a gente viu há pouco, né? Algumas pessoas criticaram, chamando que comentários negativos e tudo mais, mas o cuidado dela, a preocupação dela era com a saúde mental. E a Simone Biles já vinha com um histórico de ansiedade e depressão há alguns tempos, né? E lá atrás, eu estou indo lá atrás, né? Já fui para Tóquio, já fui mais ou menos aqui a situação dela, e lá atrás ela já vinha com um histórico de abuso sexual. O médico da seleção, no caso dos Estados Unidos, ele foi acusado e publicamente de ter abusado sexualmente as atletas. Na época de 13, 14, 15 anos, isso há muito tempo, desde 2015. E ela foi uma das pessoas que foi e teve esse momento, né? Foram a tribunal para poder justamente fazer a denúncia, e ela e outras colegas passaram por essa situação. Simone Biles disse o seguinte, na época, né? Ganhei 25 medalhas de mundiais, 7 de Olimpíadas, e sou uma sobrevivente de abuso sexual. Na época, ela já tinha 25 medalhas. Hoje, ela já vai para mais de 30, 37, né? Agora, com as Olimpíadas, agora, com mais de quase 40 medalhas. Então, na época, ela disse isso. Outra colega que participou também da tribunal, né? Na hora do depoimento, que é a Heisman, disse o seguinte: o agente que me entrevistou queria me convencer de que não valia a pena para um caso criminal contra essa pessoa que é o Nassar, que é o médico. E o agente insistiu em falar com ela insistiu, né, Heisman, insistiu em falar com os investigadores no caso durante 14 meses. E essas denúncias já vinham desde 2015. Ou seja, nós estamos falando de um caso real e atual. Eu estou falando de 2015. Quantos tem que acontecem hoje, que estão acontecendo nesse exato momento, que aconteceram ontem e que podem acontecer? Então, não é tão... Isso é recente. Outra colega, a Mahoney, disse o seguinte, que ela relatou a um dos agentes do FBI como o médico tocou as suas genitais durante horas, quando ela tinha apenas 13 anos. Mas sabe qual foi a resposta que ela teve? Isso é tudo? Ou seja, só aconteceu isso? Então, até que ponto o tema abuso sexual pode ser encarado de forma real, sem julgamento, sem culpar a pessoa que foi abusada, e olhar para o outro com um olhar um pouco mais empático, porque o próprio agente, a gente está falando do mundo, a gente está falando do agente da FBI, e esses dados são dados que eu coletei de fonte, que eu vou passar já a fonte para vocês. Então, isso é muito sério. Quando a gente fala de questões de cunho sexual, nós estamos falando de um assunto que realmente requer um pouco mais de atenção. E nós, como profissionais, precisamos ter esse olhar, precisamos ter esse diferencial. O ex-médico abusou mais de 300 atletas da Federação da Ginástica da Universidade Estadual de Michigan durante 2 décadas. E em janeiro de 2018, ele recebeu uma condenação que, para nós, é uma condenação perpétua, né?
de 40 a 175 anos, que se somou aos 60 que ele já cumpria prisão de crimes de pornografia infantil. Então, você veja, desde 2015 já havia denúncias e tudo mais. E só depois, um ano depois desse julgamento, foi em 2018, que ele foi condenado realmente. A fonte foi justamente a fonte dessa senhora, dessa menina que escreve, né, nesse site, que eu encontrei essas informações, datado do ano de 2021. E essa desistência da Simone Biles reforça o papel da saúde mental no esporte, ou pelo menos reforçou na época ainda mais. Nas Olimpíadas, a gente está falando de Tóquio 2020, né? Pegou a pandemia, teve uma época da pandemia, então teve todo um condicionamento, ou seja, os eventos externos que a gente falou desde o início, né? Os eventos externos estavam sendo condicionados para que a saúde dela, emocional e mental, juntando com todos os traumas que ela já tinha, fosse à tona, aflorasse. E aflorou justamente nas Olimpíadas, ao vivo, ali na hora em que ela estava fazendo as suas acrobacias, piruetas, não consigo nem falar, piruetas. E no depoimento, ela disse o seguinte: culpo o Nassar, que é o médico, e todo o sistema que permitiu o abuso sexual. Quando a gente vê isso foi em 2021, lá no tribunal. Quando a gente vê ela falando sobre isso, a gente não consegue entender. E é bom que a gente fala, já que a gente está falando de cérebro, de neurociência aqui, é importante que a gente saiba que a criança, o desenvolvimento do cérebro acontece até os 25 anos. O último a ser desenvolvido é o córtex pré-frontal, a que tem as funções executivas de planejamento, de tomada de decisão, ou seja, de tudo. Então, o cérebro de uma criança, começa pelo sistema límbico, as emoções, a busca pelo afeto, pelo vínculo. Então, e ele vai se desenvolvendo, e o último é o córtex pré-frontal. E isso acontece até os 25 anos. Então, a gente tem que entender quem é o público que a gente está atendendo. Em todas as instâncias, em todos os pormenores, esse invisível está ali, e a gente precisa descobrir. E a Simone Biles estava aí nesse momento, e ela, né, culpa todo o sistema. Ela buscou ajuda, começou na sua terapia, ia dia sim, dia não, ia ficando naquelas alternativas. Depois ela começou a se firmar na terapia e começou a se encontrar mais. E qual foi esse bloqueio, Márcia? Afinal, qual foi o bloqueio emocional que fez essa atleta cuidar da sua saúde mental? Que bloqueio foi esse que fez com que ela desistisse? Na ginástica, os atletas, eles falam muito do twists. O twists é um bloqueio mental que cria uma desconexão perigosa entre a mente e o corpo, enquanto os ginastas estão no ar. Ela faz aquelas piruetas, né, aquelas acrobacias, eu não consigo falar, acrobacias, e no ar, o corpo, a mente não consegue acompanhar o que o corpo está fazendo. Há uma desconexão. Isso é perigoso porque ela pode cair e pode vir a se machucar, enfim. Então, quando ela percebeu o que estava acontecendo, os twists, foi aí que ela desistiu. E se você prestar atenção, na hora que ela faz o salto, ela realmente cai desproporcional. Esses twists nada mais é do que os apagões mentais. Quantos apagões mentais a gente já não vê em situações quando alguém chega para a gente para falar alguma coisa e que fez uma situação e que não conseguiu identificar aquela situação? São os apagões mentais. Então, investigar, procurar, saber o que está acontecendo por trás. E isso faz com que a gente possa ajudar cada vez mais os nossos clientes e, quiçá, a nós mesmas, né? Quando nós precisamos. Simone Biles seguiu em frente de 2020, depois da sua desistência. O então noivo, namorado, hoje é casada, é marido, e ela descobriu que a saúde emocional no casamento é importante.
Em 2023, antes das Olimpíadas, ela se casou. Então, saúde emocional no casamento é importante. A gente volta lá para o início, onde eu disse que o casamento tem que ser sagrado e consagrado a Deus. E toda essa história que eu trouxe da Simone Biles, eu assisti e descobri, fui a fundo e fui pesquisar ainda mais, porque tem um documentário na Netflix. E nesse documentário ela conta essa história todinha, e algumas coisas que ela não conta eu coloquei aqui, né? Eu estou no documentário em cima dela, porque o documentário começou agora e está no segundo episódio. Diz que vai ser em breve mais episódios, né? Então, quem tem Netflix, vale a pena assistir aí o documentário sobre a Simone Biles. E no documentário ela fala justamente sobre isso, que durante esse período que ela estava afastada, ela teve o apoio da família, ou seja, do marido. O marido apoiava ela acompanhava o marido, ele é jogador de futebol americano, então ela acompanhava o marido, e ela buscou ter um relacionamento saudável. Então, relacionamento saudável no casamento dela foi uma prioridade na vida dela. E toda essa história, a saúde mental é que tira o primeiro lugar, é que ganha a medalha de ouro. Nesse ano de 2024, foi mais falado. A gente pensou que não ia ser falado de Deus, né? E Deus também foi muito falado. E porque Deus tem os seus propósitos na vida de cada um de nós, a saúde mental estava ali também, como um foco, um cuidado. Lá escondido nas entrelinhas, Simone Biles, a primeira do mundo, trouxe à tona a saúde mental desde 2024, o cuidado através de um trauma sexual, um abuso sexual que ela teve. Ela venceu toda essa trajetória dela, e ela não só venceu como a melhor do mundo, mas ela trouxe à tona a saúde mental como sendo realmente a medalha de ouro em 2024. E essas estratégias que nós podemos trabalhar para o enfrentamento de uma questão, de um trauma da sexualidade, emocional na sexualidade, eu trouxe para vocês alguns, e eu vou deixar vocês só com aquele gostinho, porque não tem como a gente ficar falando muito, né, sobre cada um deles. Quiçá um dia a gente possa trabalhar numa apresentação individual de cada um deles. Mas o mindfulness, que é uma técnica de respiração associada à respiração, que eu gosto muito do mindfulness com a respiração diafragmática, você consegue respirar e consegue trazer a tua atenção, o teu foco para o hoje e agora. Mindfulness nada mais é do que uma atenção plena. E quando você traz essa atenção plena, você consegue acalmar as tuas emoções, acalmar a tua ansiedade. E através da respiração, você consegue observar e sentir até o ar que entra, o ar que sai, e isso te acalma e vai te acalmando. A terapia de aceitação e compromisso, ela é uma terapia, é uma abordagem que fala justamente que a linha filosófica dela é que mesmo em meio ao sofrimento, você tendo um foco, você tendo uma prioridade, os teus princípios, os teus valores, para aquilo que é mais importante para você, você consegue seguir em frente. Então, mesmo em meio ao sofrimento, você consegue seguir em frente quando você tem um propósito, quando você tem um princípio alicerçado aos seus valores. Basicamente é isso, porque tem muito mais na ACT. Grupos de apoio, como igreja, família, agora há pouco eu falei do marido da Simone Biles. Os grupos de apoio é importante, essa rede que possa te assistir, que possa te levar ao acolhimento, porque nessa hora que nós precisamos de acolhimento, quando uma criança nasce, quando ela chora, e que muitas vezes a gente deixa essa criança chorar lá no berço, sozinha, a gente não sabe o trauma que a gente está plantando ali naquela memorinha daquela criança. Porque é naquele momento que ela chora, que ela precisa ser acolhida. Ela precisa ser acolhida porque ela tem o sistema límbico dela super desenvolvido. E se uma criança precisa ser acolhida e trabalhada e cuidada,
Imagina nós, depois dos 30, 40 anos, que nosso cérebro já está completamente formado e nossas experiências e nossas vivências também. Como nós precisamos de acolhimento. Então, o acolhimento no grupo de apoio é muito importante em todas as técnicas, né? O autocuidado, você saber dizer não e saber o seu limite. E esse autocuidado foi o que a Simone fez, né? A Simone Biles, ela conseguiu dizer stop. Agora, não. Eu vou cuidar da minha saúde mental. A escrita terapêutica eu gosto muito. Você consegue colocar tudo que está na tua cabeça, nos teus pensamentos, num papel. E esse movimento da escrita, só em você escrever, você já está criando memórias afetivas no teu hipocampo. E aí eu olhei para cá, porque eu olhei para cá. Você cria memórias através da escrita, você vai criando. E essas memórias vão te ajudar a ressignificar, dar um novo significado aquelas emoções, aqueles sentimentos, aqueles momentos que te deixaram traumatizadas, que te magoaram. E nada como falar de uma oração, né? Que a oração, cientificamente, foi constatado que quando você ora, lá vem o cérebro de novo, você ativa o córtex pré-frontal. E o que o córtex pré-frontal é? O responsável pelas funções executivas, tomada de decisão. Cientificamente, através de ressonância magnética, né, que você foi mapeado o cérebro, momentos depois, e na hora mesmo que pessoas estavam rezando, orando, falando com Deus, em um momento de espiritualidade daquela pessoa, aquele córtex aqui estava muito mais ativo, né, com mais sangue, ou seja, estava com quase 7 ml de sangue ali, ou seja, estava mostrando que ele estava ativo, estava funcionando. Então, a oração, sim, cientificamente é comprovada que ajuda no enfrentamento de uma situação de necessidade de trauma. E a visão cristã e terapêutica que eu trabalho é justamente isso. A visão onde a cristã que mostra que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, e a terapêutica que trabalha a ACT, né, que é uma abordagem que trabalha as experiências emocionais sem julgamento, sem culpa, para aquilo que é mais importante para a gente. Então, quando eu trabalho com a visão cristã e terapêutica e trago para vocês essa linha de pensamento, é para mostrar que quando nós fazemos a formação em sexualidade clínica cristã, com bases cristãs, nós estamos levando ao nosso cliente, nós estamos dando um diferencial no nosso profissional como sendo uma pessoa que leva a terapia e leva a visão cristã, a fé, né, de forma terapêutica também, na ajuda das demandas que a gente tem em nossas mãos. E a psicoterapia das emoções é um método que eu uso, é a combinação da fé cristã e das estratégias terapêuticas que oferece um caminho poderoso para a cura dos traumas emocionais na sexualidade. E a fé proporciona consolo, força, enquanto a terapia oferece as ferramentas práticas. Isso tudo para quê, Márcia? Para restaurar a essência que foi perdida lá atrás, quando houve aquele trauma, lá atrás nos relacionamentos, e que essa pessoa se perdeu a sua identidade, a sua essência. E aí ela consegue ter isso de volta. E eu deixo para vocês aqui uma passagem bíblica que fala muito ao meu coração, que Deus sempre fala comigo através dessa passagem. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E eu deixo aqui para vocês esse pensamento aqui meu, que é o silêncio perpetua o abuso, enquanto que a verdade promove liberdade e justiça. Então, você que está escutando aí, entre em contato com o Disque 100 e contribua para a transformação, não apenas da sua vida, mas também de outras pessoas. E esse é o seu direito, né? De ser escutado, de ser protegido. Nossa! Notícias? Mais notícias? Então vamos lá.
Muitas pessoas já devem ter escutado essa notícia. Mulher morre após tomar milkshake envenenado pelo ex-namorado. São notícias que a gente recebe todos os dias na internet. E essa situação dessa moça, ela já havia sido... a relação já estava... O namorado já estava com uma ação provisória de ter tentado esfaqueá-lo uma vez. Então, assim, são notícias assim que a gente vê todos os dias. Outra da PRF, né, que vai realizar no dia 17, agora, de agosto, um treinamento gratuito de defesa pessoal para as mulheres. Olha só, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, vai estar fazendo justamente isso. Mas, pasme, eu fui lá no Instagram deles e esgotou. Será por quê, hein? Existe essa necessidade tão grande das mulheres estarem buscando essa defesa? Mas eu não podia finalizar a nossa palestra de hoje sem falar da Lei Maria da Penha, que fez 18 anos ontem, né? Antes de ontem. E que traz Maria da Penha, Maia Fernandes, como uma pessoa de destaque dentro do Brasil, dentro dessa lei que protege as vítimas, né? Para quem não conhece, ou quem já ouviu falar, Maria tem 3 filhas e hoje ela é líder de movimentos de defesa de direitos das mulheres emblemáticas da violência doméstica. E ela foi marcada quando, em 1983, o então marido, né, tentou matá-la por 2 vezes. Com as sequelas das agressões, Maria da Penha se tornou paraplégica. A lei, ela é federal, brasileira, tem o objetivo de estipular punição adequada e coibir atos de violência doméstica contra a mulher. E essa lei é considerada pela ONU como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento da violência contra as mulheres. Chega, denuncie, não existe brincadeira, não existe, foi sem querer, não existe isso contra a mulher. Se houver a necessidade, mesmo que do jeito como eu comecei, casamento deve ser sagrado e consagrado a Deus, mas de maneira nenhuma Deus quer que você sofra, de maneira nenhuma Deus criou a mulher e o homem para serem engalfinhados. Não. Ele criou o homem e a mulher à sua imagem, à sua semelhança. E para tal, nós temos a essência de Deus. Se algo não está bom no relacionamento, esse relacionamento não existe mais. Então, deve ser denunciado. E você dá um basta nessa situação. Obrigada. Essa é a psicoterapia das emoções, através da neurociência dos afetos, e eu só tenho a agradecer a Maiene por ter dado a oportunidade para que nós, alunas, pudéssemos desenvolver todo esse aparato desse ano, né, esse tempo que a gente passou agora, desses primeiros 6 meses de formação, e que é conteúdo, muito conteúdo mesmo, que a gente às vezes não sabe nem o que a gente vai falar, mas Deus é tão bom que Ele trabalha um conteúdo específico para aquela nossa área. Então, cada uma de vocês, cada uma de nós, temos uma área específica na nossa vida, e a gente tem que só que aproveitar os conteúdos que a gente tem em sala de aula. E esses são os meus contatos. Me liguem, mandem mensagem, me dêem um feedback, porque e perguntem também, se eu não souber responder, eu vou pesquisar. E estou aqui agora para escutar vocês e responder se for necessário. Se eu não souber, a Maiane está aí para responder. Obrigada a todos. Alguém tem pergunta? Obrigada a todos que estão... Obrigada. Isso foi uma aula, né? Meu Deus, Márcia, meus parabéns, viu? Muito, muito rica em conteúdo, né? Explicação. E é muito importante você ter trazido essa parte da neurociência, né?
porque a gente compreende melhor essa situação de bloqueios, né, que muitas mulheres, né, enfrentam na relação sexual, né, e às vezes são coisas, né, traumas, bloqueios que elas têm, apresentam, mas nem elas mesmas sabem o motivo, sabem o porquê, né, então isso foi, assim, de um conteúdo riquíssimo, né, e assim, eu particularmente, né, para mim ficou muito bem detalhado, né, foi muito importante, você abordar essa parte, né, da neurociência, né, das emoções, muito, muito bom mesmo, viu, parabéns. Obrigada. É importante a gente tentar todas a neurociência ela trabalha com todas as linhas, né, de pesquisa, de trabalho. Então, é importante que a gente consiga se capacitar. E eu me lembro de uma das aulas que nós tivemos com a Maiene, que ela falou justamente sobre os neurotransmissores, ela trouxe um pouquinho da anatomia, falou um pouquinho sobre as funções do cérebro. Então, tudo isso se interliga quando a gente consegue se aprofundar, né? Cada vez mais na nossa linha de trabalho. E é um tema muito forte, muito forte. Eu posso confessar para vocês uma coisa. Não era assim que eu ia apresentar. Na nossa aula de quarta-feira, tinha uma linha de raciocínio, até a metade do slide. Mas como eu creio em Deus, tenho fé e sei que Deus tem um propósito, ontem eu descobri esse documentário. Ou seja, não foi assim por acaso. E eu nem sabia da história, nem conhecia a história da Simone Biles. E o importante é que eu gosto muito dela, eu gosto da ginástica olímpica, eu gosto, né? Então, quando eu estava buscando alguma coisa para assistir, e é mais uma informação para vocês, quando vocês buscarem alguma coisa para vocês colocarem na mente de vocês, para vocês consumir conteúdo, consumam conteúdo que vão agregar valor na vida de vocês e na vida de outras pessoas, porque nunca fica para você, sempre você passa para frente. E é importante que você passe para frente. E daí eu assistindo, e de repente eu me vi na situação da minha palestra, que eram traumas. E daí eu fui pesquisando, fui estudando, fui remodelando, e consegui remodelar, e eu acredito que eu trouxe realmente aquilo que eu havia me proposto para trazer, que era a informação preciosa de que o trauma, o bloqueio emocional pode acontecer através de um abuso, de um trauma sexual. Isso pode acontecer. E é o invisível. É desvendando esse invisível que a gente consegue descobrir. Obrigada. Parabéns, Márcia, parabéns. Eu vou parar aqui a gravação.